Pessoal, vamos começar aqui a bater um papo. Eu vou falar rapidamente quem eu sou. Nós temos uma parceria aqui com a Vatec para vir falar com vocês sobre finanças. O dia a dia nosso do consultório, da clínica radiológica, do consultório, do atendimento a clientes. Nós vamos bater um papo aqui, vamos trazer algumas informações para vocês do dia a dia da clínica que envolve dinheiro. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, depois, como o tempo aqui é pequeno, eu vou estar aqui no stand, vocês podem me procurar e a gente bate um papo, tira alguma dúvida que restar, tá bom? Normalmente, o dia a dia da clínica envolve algumas perguntas na área financeira. E eu trouxe algumas aqui que nós vamos responder rapidamente, porque o tempo é pequeno, mas principalmente, vale a pena ter um consultório? O que é um plano de negócio? Como é que funciona um plano de negócios? Tenho perfeita noção da invisibilidade dos números financeiros da minha clínica. Eu sei olhar e interpretar os números. Minha clínica é lucrativa, eu tenho um negócio que é lucrativo. Eu sei diferenciar as minhas contas pessoais da clínica. Normalmente existe uma confusão muito grande. Tem uma vasta experiência na consultoria de clínicas. Em quase todas que nós vamos ter esse problema. O dentista mistura o que ele ganha sentado no mocho, com o que a clínica ganha, são coisas independentes, nós vamos ver isso. Quais são as alternativas de remuneração variável para profissionais da área de saúde? Algumas clínicas, eu vou contratar algum dentista para fazer, por exemplo, uma especialidade que eu não tenho, uma endo. Ou quero fazer um implante na minha clínica. Quanto que eu devo pagar, até quanto eu devo pagar numa remuneração participativa, por percentagem para o profissional? Estou pagando muito imposto? Qual o melhor regime tributário? Outra dúvida muito constante, né? Onde a gente vai, a gente vê essa dúvida, qual o melhor regime tributário? E não tem uma resposta única e simples, né? Depende de algumas análises. Mas aqui hoje nós já vamos entender como que vocês podem, pelo menos, conversar com o contador de vocês. A precificação dos meus procedimentos está correta? Eu sei precificar? Como que eu precifico? Ou eu precifico o meu procedimento pensando no que o colega está fazendo, né? Como faço para não ter dificuldade nos meses de receitas baixas ou sazonalidade? Nós temos no consultório alguns meses que a gente tem pico, tem meses que tem, né? Essa época do ano acontece isso, né? Tem uma sazonalidade. Como se preparar para essa sazonalidade? E tenho metas e objetivos claros para o meu negócio? E quais as melhores formas de investimento? Estou ganhando dinheiro, a minha clínica é lucrativa, o que eu devo fazer para investir? São muitas dúvidas, né? E quem vai falar com vocês sobre esse tema é Mário. Eu sou sócio do Altera. Quando eu era novinho, esse daqui já vovô, levando a minha netinha para fazer compras, já ela com a sacolinha na mão, eu levo ela no supermercado e falo assim, vovô, esse aqui está caro, né? É educação financeira. A gente tem que começar a educar as pessoas financeiramente de novo. Eu sou consultor financeiro, sou engenheiro mecânico, tenho pós-MBA, sou empreendedor, sou coautor de um livro que fala da área de gestão em clínicas, na área financeira do livro, tá bom? Muito bem, como o nosso tempo é pequeno, eu trouxe aqui uma jornada que vai exemplificar muito o nosso dia a dia, né? E vou passar a cada um dos temas relevantes que a gente trouxe. Então, primeiro assim, antes dele ser paciente, ele é cliente. Então, nós temos que entender que nós temos clientes, né? Na odontologia, o pessoal fala, mas eu tenho cliente? Tem. Antes dele ser paciente, ele é um cliente, e ele precisa ser encarado como tal. Pois ele vira paciente, eu tenho atendimento, eu preciso ter uma estrutura física para atendê-lo, eu tenho a finalização do procedimento e o resultado, que a gente vai ver como funciona. Para isso, para cada etapa dessa, a gente cria indicadores de desempenho, para saber que se cada etapa dessa que nós estamos fazendo, que são etapas importantes da jornada do meu cliente, meu paciente, então, para saber se eu estou convertendo ele bem de cliente para paciente, o que nós temos que saber? Como está a nossa
taxa de conversão. Quem anota isso no consultório? Veio um cliente, fez um orçamento, não fechou, foi embora. Quem que anota? Quem tem uma informação coerente? Para que você ligue para esse cliente. Por que ele não fechou? O que está acontecendo? Né? Então, dos indicadores que a gente tem que ter no nosso consultório, e a gente professa isso, é a taxa de conversão. E o ROI? O ROI vem o retorno sobre o investimento. Eu faço uma propaganda, eu faço uma promoção do meu negócio. Nesta promoção, eu tenho que saber se ela foi viável ou não. Eu vejo muita gente gastando dinheiro hoje com mídias sociais e o retorno é nulo. Então, se eu não tenho um retorno sobre esse investimento, eu não sei quanto que eu investi em mídias, quanto que eu fechei por aquele canal que eu anunciei. Às vezes nós não estamos fechando o tratamento, o preço está bom, mas a forma de pagamento está ruim. Então, a gente tem que ter atenção. A taxa de conversão está ruim? Está. Vamos trabalhar a precificação. A precificação envolve formas de pagamento, ok? Eu virou paciente, ele passou para o atendimento. O que eu devo me preocupar para ter sucesso? Gestão de pessoas. Então, eu tenho que gerir bem a minha secretária, a minha atendente, a minha SB. Se eu tenho uma RP na minha clínica, eu tenho que dar atenção a ela. Né? Então, eu preciso ter uma gestão de pessoas. Eu tenho profissionais que trabalham na minha clínica. Eu tenho que liderar este profissional. Ele tem que trabalhar de acordo com o que eu quero que ele faça na minha clínica. Né? Não é cada um atende por um, não, tem que ter uma personificação. Controle de faltas de paciente. Ele é paciente, ele vai para o atendimento e está faltando demais. Se eu tenho um controle de faltas, eu melhoro a minha taxa de recall. Como que eu aviso se é por um WhatsApp, se não é. Eu tenho que evitar faltas. Não existe perda maior do que o consultório, você está todinho paramentado, tudo pronto, e o paciente avisa em cima da hora que não vem. Não é verdade? Você fica ali com 1 hora de tempo ocioso. Então, controle de faltas é muito importante. Pagar bonificações para os funcionários e fazer avaliação da equipe. Fazer avaliação do time é muito importante. E isso tudo, pessoal, passa por liderança. Liderança. Quem tem um negócio, pode ser uma clínica que tem uma secretária, como pode ser uma clínica que tem vários dentistas e vários colaboradores, precisa exercer liderança. Tem bons livros sobre liderança, tem que saber. Tem técnicas específicas para comandar. Então, é importante que a gente se atente que nós temos um negócio e nós temos que ter liderança. Muito bem. Eu atendi perfeitamente meu cliente. Então, ele era cliente, ele se tornou paciente, eu fiz um bom atendimento. Para que eu faça um bom atendimento, eu tenho que me preocupar com a minha estrutura física. Capacidade instalada versus operacional, eu tenho 3 consultórios, mas só estou trabalhando com 1. Os outros 2 estão parados. Estou perdendo dinheiro, tá certo? Então, preciso aumentar essa caixa. Fluxo de caixa. Eu tenho que saber como é que está meu dinheiro. Quanto que eu recebo, quanto eu tenho para pagar, quanto eu devo para dental, quanto eu devo de investimentos. Eu tenho que fazer um fluxo de caixa, isso é mês a mês. Quantas parcelas eu tenho que receber do meu cliente? Por quê? Porque você não tem um fluxo de caixa, chega no final do mês, apura o dinheiro, fala isso aqui é lucro e leva. Depois falta. Tem que fazer provisionamento, né, para os meses de sazonalidade, não falamos que tem mês baixo. Então, eu tenho que tirar um pouco dessa grana dos meses melhores e fazer o que nós chamamos de provisionamento. Nós temos que deixar um pouco guardado. Mário, como é que faz isso? Uma poupança separada. Se não guardar, gasta tudo, não é verdade? Gastar é muito fácil, não é verdade? Né? Faturamento por unidade produtiva, manutenções, gestão operacional. Nós temos que ter. Como é que está o nosso estoque? Está controlado? Pior do que o paciente faltar é você estar lá, o paciente vir, chega lá, falta o material que você precisaria para fazer o procedimento. Isso acontece, infelizmente. Então, é gestão. Então, pessoal, para que a gente tenha um negócio que seja produtivo e ele no final dê grana, a gente tem que ter estas preocupações. Finalizou o tratamento. Eu tenho que emitir um recibo ou uma nota fiscal. Eu finalizei. Tributo, né? Qual a melhor forma de tributação? Então, nós temos 2 regimes básicos. Nós temos o Simples Nacional hoje, que é muito utilizado, é uma constituição de uma empresa, aí cria-se um CNPJ,
E normalmente hoje é indicado, dependendo do número de funcionários que você tem, é importante que você abra um CNPJ e vá para o Simples. Por que o Simples? Qual que é a grande diferença do Simples? Quando você tem um funcionário, você paga o INSS, quando você é pessoa física, você paga uma alíquota mais alta de INSS. E a alíquota do Simples, além de ser menor, o INSS, tanto dos funcionários como o seu de labore, já está incluso. Então, vale muito a pena hoje a gente pensar qual é a melhor tributação. Vejo muita clínica que ela poderia ser lucrativa e ela está perdendo dinheiro na tributação. Né? Então, ele paga no livro caixa, às vezes excede, vai naquela alíquota do 27,5, né? Que não é 27,5 porque tem a dedução, você pode fazer um livro caixa e abater as despesas, não é 27,5 direto. Mas, de qualquer forma, o Simples Nacional, às vezes, dependendo principalmente do número de funcionários, é muito legal a gente pensar, tá bom? A outra tributação, livro caixa. Dica do livro caixa, guardar as despesas. Eu vou em muitas clínicas, o pessoal tem despesa mensal, não guarda, aí a hora de fazer o levantamento do livro caixa, ele não abate a despesa, ele vai estar pagando imposto a mais, tá certo? Ok, até aqui, pessoal? Então, ó, a gente tem cliente, virou paciente, fizemos um bom atendimento, a experiência foi boa no nosso negócio, na nossa clínica, ele vai fazer boca a boca, né, porque a experiência foi agradável. Nós temos uma boa estrutura física organizada, finalizamos com a boa tributação e a gente vai aqui para o resultado. Resultado, pessoal, é muito importante que a gente ganhe dinheiro, mas se a gente não fizer uma pesquisa para saber se o nosso cliente está satisfeito, e muito pouca gente faz. Hoje tem uma facilidade tão grande de fazer pesquisa. Antigamente tinha que ser no papelzinho, não é isso? Hoje não, hoje tem até no Google, você faz a pesquisa, manda para o paciente, ele devolve. E ele é a pessoa mais importante do nosso negócio e a gente às vezes não o escuta. Então, fazer uma pesquisa, faça uma pesquisa. Ah, mas eu já escuto, eu já falo com o meu paciente. Faça uma pesquisa. Ele vai te falar ali na pesquisa coisas que eventualmente ele não vai falar para você. E é importante para o seu negócio. É a correção de rumo. Aonde eu estou errando? Vou fazer uma pesquisa. Tá certo? O outro resultado é o lucro. Não adianta ter tudo isso aqui muito bonitinho, se no final das contas não der, grana. Perfeito? E o lucro? Como é que nós funcionamos? Uma parte do lucro, eu tive lucro. A minha clínica é lucrativa. Uma parte do lucro eu tenho que reinvestir. 3, 4, 5%, depende do negócio, depende da idade do negócio, né? Se é recente, se é um negócio mais antigo. Mas todos os negócios, todas as clínicas precisam se promover. Né? Então você pega uma fatia daquele valor que você propensamente teve de lucro na operação e reinveste para que você tenha mais clientes. E essa roda continua. Se ela continua dessa forma, o que vai acontecer, pessoal? Nós vamos ter lucro. E aí nós vamos falar do planejamento financeiro, que é a nossa próxima etapa. Então nós falamos, olha, Exatamente. Boa pergunta, legal. Como fazer isso? Muita gente tem dúvida. Tem uma técnica simples, ela não é perfeita como nada simples é tão perfeito, mas ela funciona assim, ó, 50, 30, 20. 50 despesas variáveis. E esses 50 de despesas variáveis tem que estar incluso o que o dentista... eu sou dono da clínica, mas você trabalha como dentista, não trabalha? Sentou no mocho? É dentista. Quanto que eu devo ganhar? 30% a 40% do valor do procedimento, da somatória do procedimento. O que é mais despesa variável no nosso negócio? Dental, né? Tributos, que eu pago sobre a quantidade que eu faço. Então, estas despesas têm que chegar a 50%. Façam esse cálculo, tá? Taxinha de cartão é variável. É tudo que você paga conforme você fez o procedimento. O que você não... Vamos supor, esse mês eu não atendi ninguém, eu tenho despesas, não tem? Essas são as fixas. Então, as despesas variáveis têm que fazer máximo de 50. 30 máximo de despesa fixa. Água, luz, aluguel, contador, papapá. 20 de lucro. Olha a fórmula mágica. Um negócio tem que remunerar o dentista
como eu estou trabalhando, é como se eu tivesse contratado um dentista para trabalhar ali. Eu estou trabalhando sentado no mocho, eu me remunero de 30 a 40. Por que de 30 a 40, Mário? Porque depende das outras despesas variáveis. De como eu estou tributando, se é uma tributação na pessoa física ou jurídica. Entenderam? Formulazinha mágica, 50, 30, 20. 50 de variável, 30 para toda a estrutura e 20 de lucro. Mário, pode ser 25? Ótimo, deve inclusive, né? Desses 20, eu pego os 20 e jogo no meu bolso? Não, eu tenho que fazer o reinvestimento. Perfeito, pessoal? Ganhei dinheiro. Isso aqui é uma dica poderosíssima, vou falar a verdade para vocês, né? Pela nossa experiência de campo, eu estou cansado de ir em consultório que o pessoal ao longo da jornada como dentista, ele não se preparou devidamente para o futuro. E aqui vai uma dica preciosa. Nós temos dois tipos de renda. A renda ativa é fruto do seu trabalho. Então, vamos pensar que a renda... Eu trabalhei, assim, eu sou assalariado, por exemplo, de uma empresa. Trabalhei, no final do mês eu recebo, né? O autônomo, normalmente somos nós, os dentistas, né? Eu vou fazer um trabalho, ganho por prestação de serviço, sou remunerado. Mas eu dependo de sentar no mocho e trabalhar. Renda ativa. E é dessa renda que a gente faz toda a nossa vida. A gente faz os nossos gastos, compra imóveis, cuida dos filhos, viaja, quer dizer, então são todas as rendas que nós. E aí, nós precisamos entender que existe um outro tipo de renda que a gente tem que se preparar para ela. É a renda que nós chamamos renda passiva. Olha a diferença, olha que interessante. É coisa simples, mas que a gente internalizar esse conhecimento é muito importante. Eu tenho que me preparar para a renda passiva, que é fruto do trabalho de outras pessoas. Então eu posso estar na praia, alguém está trabalhando, está rendendo para mim. A gente tem que se preparar para isso, pessoal. Como? Eu sou o dono do negócio, eu sou empresário, eu estou aqui, mas tem alguém que está trabalhando para mim, o meu negócio está tocando. Renda não depende do trabalho especificamente, né? Do meu trabalho. As pessoas estão trabalhando. Então, no nosso caso, se eu tenho uma clínica, se eu colocar dentistas para trabalhar na minha clínica, eu vou ter um negócio, eu não preciso ter a renda. Essa é uma das possibilidades. A segunda é investidor, possuir investimentos ao longo da vida. Fala, Mário, eu estava brincando aqui, né? Está tão difícil ter a renda para pagar as despesas, né? Ainda tenho que fazer investimento? Sim, nós precisamos nos preparar para isso. A renda não depende do trabalho. Quais os tipos de renda que além de ser empresário? Então, se eu compro uma kitnet, fui juntando dinheiro, mas comprei uma kitnet, eu vou ter um aluguel daquela kitnet, tá certo? Nós podemos fazer uma previdência, não o INSS normal, uma previdência privada, não é isso? Nós podemos, ao longo dos anos, nos preparar para que essa previdência nos dê uma renda. Ou outros tipos de investimento, na bolsa, tesouro direto, enfim, várias coisas. Qual é a forma de se conseguir isso aqui? Primeiro, pessoal, é assim, conhecimento. Saber que existe isso. Porque senão a vida passa, e eu posso falar bem, porque eu já estou lá com meus 60 e poucos, a vida passa muito rápido, a gente às vezes não pensa, mas logo está aí, tá certo? Então tem que nos preparar. E como que eu faço para ter investimentos, conseguir as coisas? Qual que é a regra básica que nós levamos para a nossa vida? O que a gente faz? O que eu ganho, eu tiro as minhas despesas, e o que sobrar eu poupo. Não é isso? Não é essa a conta básica? Ó, eu tenho uma renda. Eu como dentista, vou chutar, tenho 10 mil. Aí eu tiro os meus gastos, o que sobra poupa. Não é o certo. Né? Tem uma pequena inversão aí que a gente também tem que entender. E o dia que a gente entende, a gente passa a conseguir fazer um planejamento a algum prazo para frente. Nós, brasileiros, precisamos nos acostumar com isso. Nós ainda não temos isso aculturado. É um processo que está vindo. Nós somos um país que veio de uma inflação uns anos atrás. Tal.
Vocês que são mais novos não conviveram com isso, mas nós lá atrás convivemos. Mas a gente precisa se acostumar com isso. Como é que funciona a fórmula? O que eu ganho menos o que eu quero poupar. Ó, eu quero poupar R$2.000. Eu faço o meu gasto para 8, porque, gente, gastar é a melhor coisa que tem, e é fácil. Se tem um cartãozinho de crédito, então, hein, fala assim, eu mereço. Não é verdade? Uma bolsa cara lá no shopping, pá, eu mereço. E aí vai. Então, qual que é a técnica? Pessoal, é questão de hábito, de técnica mesmo, né? É fazer um planejamento. Comece com um pouco. Como que funciona? Olha, eu ganho X, eu vou poupar pelo menos isso. Separa e faz o gasto. O gasto é fazer uma planilha, pode ser simples no papel, pode ser Excel. Hoje tem essas fintechs, tem vários aplicativos que gerenciam os gastos, mas é importante que a gente faça isso, que a gente planilhe os gastos, porque ali você confronta o que você está ganhando com o que você precisa poupar. E aí, com este valor poupado, né, eu falo assim, mas eu quero melhorar de vida, eu preciso expandir as coisas. Então, eu volto naquela roda que nós fizemos, eu melhoro o meu negócio. Ó, eu fiz mais propaganda, eu tenho mais clientes. Se eu tenho mais clientes e fiz uma boa conversão, eu tenho mais pacientes. Se eu tenho mais pacientes e eu tenho uma precificação boa, o que vai acontecer? Eu vou começar a ganhar mais dinheiro. Só que eu preparei minha equipe inteira interna e eles estão atendendo bem os meus pacientes. A experiência desse pessoal na nossa clínica foi... Como é que funciona o boca a boca? Boca a boca não é porque você fez a melhor restauração, melhor classe 2. O que vem junto é a experiência que o seu paciente tem no seu negócio. A experiência parte por várias coisas. Evidências físicas, ambiente com ar-condicionado, água, um bebedouro, um cafezinho. Toda a experiência. Nós somos consumidores, não somos? Quando a gente vai em algum comércio, vamos dar um exemplo, um restaurante, por exemplo. A comida tem que ser boa, não tem? É parte do pressuposto, a comida é boa. O que você fala boca a boca para um amigo é o que? A experiência. Foi lá, não sei o quê, olha, foi tudo legal, não sei o quê. Vamos pensar, eu como consumidor hoje, eu só vou em restaurante, principalmente quando eu estou com as minhas netas, né? Quando eu estou com as minhas netas, o que tem que ter primeiro? Parquinho. Né? Por quê? As crianças ficam... Então tem que ter um parquinho. Então aquilo faz parte do negócio, que a experiência ele foi boa, eu opto por aquele negócio, porque a experiência vai lá ser agradável, porque ele fez. E estes são as diferenciações que nós temos que fazer no nosso dia a dia, nos nossos negócios. Compreenderam? Aí, nesta sequência, eu tenho uma boa estrutura, eu me preocupei com as faltas, com o material, com o estoque. Nossa, Mária, é muita coisa para se preocupar, né? É. Só que se a gente preocupa com as coisas importantes que a gente passou aqui para vocês, estas coisas importantes é o que a gente sempre fala assim, são as coisas que mudam o ponteiro. Às vezes a gente vê no dia a dia muita gente correndo, vai na clínica, corre para lá, corre para cá, mas ele está fazendo coisas que não mudam. Sabe, o que não muda o ponteiro é que o cliente não percebeu, que a organização não ficou melhor. Estas coisas anotem. Crie os indicadores de desempenho para isso. Para que vocês tenham um negócio que seja lucrativo no final das contas. Cuide da tributação, faça pesquisa com os seus clientes. Não uma pesquisa informal só do bate-boca ali, sabe? No dia a dia atendendo. Faça uma pesquisa, pergunte algumas coisas, né? Principalmente desta experiência dele lá dentro do seu negócio. Com certeza, você dali vai extrair muitas coisas para melhorar. Tá certo? Feito isso, foi para a lucratividade. Mário, a minha lucratividade está boa? Eu já dei uma pista aqui hoje, né? 20%. 20% é uma lucratividade boa, é. No ramo de serviço é uma boa lucratividade. Então eu tiro o meu ganho como dentista, eu pago a dental, pago o protético, pago as coisas, pago as despesas fixas e tenho que levar 20% para mim.
Mário, não estou levando os 20%. Fiz as contas. Oi, pois não. Uhum. Tá ótimo, tá bom. Na média tá boa, porque tem isso, né? Um mês vende mais, outro menos. Média tá bom, né? O que a gente pensa é assim, se tem um mês que tem uma lucratividade maior, você tem que fazer provisionamento, porque às vezes aquele mês foi muito bom, né? Você fala, opa, tô com 20 na conta, pega tudo e gasta. Faça provisionamento, né? Deixa um pouco reservado. Mas na média, se você está tendo uma lucratividade de 20%, é uma boa. Mário, pode melhorar? Pode. Eu conheço clínicas que são muito mais lucrativas. Mas sabe essa roda que nós falamos aqui, pessoal? A cada momento ele está melhoria contínua. Ele melhora aqui, ele pesquisa, não sei o que, ele reinveste, faz propaganda. Quem tem negócio, e nós temos, né, quem tem clínica, tem que se preocupar com isso. E depois que a gente se habitua a fazer pelo menos essa checagem dos pontos importantes, a gente leva isso para o dia a dia. Vira um hábito. Sabe aquele negócio, eu vou checar como é que está a minha clínica. 5, 6 indicadores. Não precisa ser muito, sabe? Eu vejo gente que tem um punhado de relatório. Tem um sistema, por exemplo, né, sistema de gestão, dá um punhado de relatório, ele olha aquilo ali e fala, e eu com isso? É muita informação, informação não é inteligência. Inteligência são os números apurados. Está bom ou está ruim? Meu lucro está bom? Como é que está a minha taxa de retorno? Como é que está a minha conversão? Como é que está a minha tributação? Como é que está a minha despesa fixa e variável? Não preciso mais do que isso. Como é que está a satisfação do meu cliente? Fechou. 5 do que nós falamos aqui são 5 coisas importantes, mas elas precisam ser feitas. Mário, como que eu faço para ter isso aqui? Eu estou iniciando, não tem. Passo a passo, uma coisa de cada vez, né? Não se apavore, fala, nossa, fui lá, o Mário até me desanimou. Não, nosso negócio não é desanimá-lo, muito pelo contrário. É dizer que tem o passo certo e que vocês caminharem nessa direção, vocês vão conseguir isso aqui. Principalmente com esta visão de longo prazo. Se eu deixar 2 mensagens importantes, que é a boa administração do negócio de vocês, que ele tem que ser lucrativo, e que eu tenho que pensar no futuro, nesse sistema. Ganho, poupo e gasto. Né? Essa é a forma. Perfeito? Muito bem. Tem que ter mentalidade de empresário. Aqui é um puxãozinho de orelha, sabe? Eu não gosto de falar isso muito, mas é um puxãozinho. A gente tem que ter mentalidade de empresário. Mentalidade. Cuidar dos números. Tem que anotar as contas, tem que saber o que é despesa variável, o que é despesa fixa, qual é o meu lucro, tem que saber, tá? Tem que ter um fluxo de caixa, pode ser simples, simples, não, assim, quanto mais simples, melhor, não precisa sofisticar. Se tem conta, entender as contas, é o que nós falamos, nós temos que ter indicadores que sejam possíveis da gente entender, e chama inteligência de mercado. Eu tenho conversão. A conversão está baixa, eu vou lá e mexo os pauzinhos ali, não é verdade? Vou mexer no meu preço, vou aumentar minha condição de pagamento. Opa, começou a converter mais. Opa, beleza. Então eu estou gerenciando. Separar as contas. Como que separa a conta, hein? Olha outra dica importante. Como dentista, eu ganho os 30, 40 do meu faturamento, não é isso? Esse é o meu ganho como dentista. E o meu ganho como empresário é os 20%. Do que sobrou. Se eu unir os dois, é o que eu posso gastar. Menos o que eu poupo. Compreenderam aí? Rapidamente? Então, separar as contas. Ó, eu estou ganhando em média R$4.000. Eu separo. Põe outra conta mesmo, especificamente, e pague as suas despesas pessoais por aquele cartão, por aquela conta. Mário, isso é importante? Fundamental. Misturou, você não sabe o que é lucro, você não sabe o que é purô, e embola no final do ano. Aí você pega da física, joga para a jurídica, para a clínica aperta, você joga para lá. Não pode. Tem que saber, tá bom, pessoal? Cultura do lucro. Vou em muita clínica e falo, não, eu trabalhando, eu ganhando como dentista, tá bom. Tem que ter cultura do lucro. O que é a cultura do lucro? Eu sou dentista, mas eu tenho um negócio, não tenho uma clínica aberta. Eu não tenho risco de ter funcionário, de ter equipamento, ter que pagar as coisas.
Quem é empresário e assume risco, ele tem que ter lucro. Nem as ONGs vivem sem lucro. O empresário tem que ter lucro. Eu ganhando como dentista. A clínica vai ficando obsoleta, obsoleta, obsoleta. Um dia você não vai reinvestir, cadê? Vocês conhecem a historinha do sapo fervido? Se você colocar um sapo numa bacia com água fria, ele fica lá quietinho. Aí você põe no fogo, vai esquentando devagarzinho, devagarzinho. Ele vai achando aquela água uma beleza. No final das contas, ele morre cozido. A água ferve e ele fica lá e morre cozido. Se você pegar o mesmo sapo e jogar ele na água quente, ele pula. E agora? Voltou? Valeu. Obrigado, viu? Desculpa, viu? Não percebi aqui. Então, pessoal, a cultura do lucro. Tem um negócio, tem uma clínica, preciso, além do que eu ganho como dentista, eu tenho que ter lucro. Legal? Entendido isso? Fechou? Saber investir bem. Investimento tem vários. Um dos temas que eu gostaria de falar com vocês é sobre a previdência. Todos vocês, ou algum de vocês, tem uma previdência? Já fez uma previdência privada? Olha, é muito importante pensar. Quem pensa no futuro, pensa em previdência privada. Mário, é o melhor investimento? Não, tem outros. CDI, Bolsa, multimercado, tem vários. Mas quem pensa a longo prazo, pode começar a pensar em previdência privada. Diferença da previdência privada do investimento. Se você tem um horizonte longo, a tributação vai diminuindo. Tem dois tipos de previdência, PGBL e VGBL. O PGBL é um plano que você paga uma totalidade de impostos. Mas se você faz a declaração, sabe aquela declaração completa? Você abate lá. VGBL, você paga só sobre o lucro. Então, para quem usa o formulário simplificado no imposto de renda, a gente opta pelo VGBL. Segunda coisa, então, primeira coisa, eu preciso saber o tipo de previdência. Então, eu sei se é PGBL, VGBL. Então, o primeiro T de tipo. Segundo, tempo. Previdência é para quem vai investir em longo prazo. Curto prazo não serve, porque a tributação é muito alta. Então, eu tenho que pensar lá na frente. 10, 20 anos, falando, nossa, isso tudo é. Mas vai pondo um pouquinho todo mês e lá na frente você vai ter uma quantidade, um valor que vai te dar uma renda. Então, o primeiro T é o tempo de tipo. O outro T de tempo, longo prazo. A outra é taxa. Pessoal, vai abrir uma previdência privada. Eu fui lá, o Mário falou que eu tenho que poupar um pouquinho, tenho que pegar o que eu ganho, tirar o que eu vou poupar e gastar o resto. Então eu vou começar, e a previdência você pode começar com R$50 por mês. Vou começar, primeira coisa que você precisa saber, quais as taxas que os bancos e as financeiras cobram. No longo prazo faz toda a diferença. Tem 3 tipos de taxa. Taxa de carregamento. Toda vez que você deposita, ele cobra um tantinho seu. Fuja do banco que está cobrando isso, tá? A taxa que você paga por carregamento, a da administração, que ele administra. Então essa é legal, mas varia de 1 a 6. Como a previdência é longo prazo, faz muita diferença. Então, quando for aplicar em previdência, pessoal, eu vou optar por previdência, eu quero algo de longo prazo. Lógico, tem que pensar na segurança da instituição que está fazendo, tempo, tipo, tempo e as taxas que vocês pagam. Perfeito? Combinado isso? Esta é uma forma de você prever o futuro, saber investir bem. Ok? Para ter essa mentalidade de empresário, tem que medir e controlar. Criar mecanismos de controle, valorizar estes controles. Porque se você não dá valor, ninguém controla, né? Se você mesmo não dá valor, eu peguei no final do mês tudo que eu gastei, mas nem olhei. Criar hábitos para controlar a finança. Finanças, pessoal, parece um bicho de 7 cabeças, né? Mas na verdade, assim, é criar o hábito, né, de anotar, de controlar. Apurar os resultados, ter clareza, criar indicadores de performance, que é aquilo que eu falei.
4, 5 na clínica estão ótimos, não precisa inventar muito. Tomar decisões através dos números, ter metas de lucro e investimento. Beleza, pessoal. O que a gente tinha para trazer para vocês é isso. É um tema vasto, muito vasto, né? Mas eu tentei simplificar ao máximo, onde a gente fez um resumo de como é ter um negócio com um ciclo, uma jornada legal, anotar as coisas mais importantes, ter uma lucratividade, essa lucratividade fazer uma poupança dela, que é fazer investimento, para que a gente tenha, além da renda ativa, a renda passiva. Você já pensou, lá na frente, você falar, pô, eu posso dar o luxo de parar de trabalhar? Vou fazer o atendimento que eu gosto, só a especialidade que eu gosto, e posso tirar um pouco o pé, é muito importante. Mas a gente só consegue isso se a gente fizer o planejamento. Tá bom, pessoal? Espero ter contribuído. Eu vou ficar aqui mais um tempinho no stand. Se alguém tiver uma dúvida específica, Mário, da tributação, estou aqui para resolver. Pessoal, obrigado pela presença e estou à disposição aí, tá bom? Muito obrigado.